Todas as quartas-feiras, na Igreja Batista Renovada Sede, tem Quarta da Vitória, com o pastor Maurício Costa. Tudo que é bom não vale brecha. Eu reclamo a maldição, eu reclamo a tua pensaria. A partir das 19h30. Quarta da Vitória, Igreja Batista Renovada Sede, Avenida Mauá, número 1008, na Vila Operária. Olha só, meus queridos, que chamada poderosa para você estar daqui a pouco. Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária Catedral do Avivamento, Igreja Batista Renovada, Quarta da Vitória. Você é meu convidado e convidado de Deus também, tá certo? Tenho certeza que Deus vai te abençoar de uma forma muito especial. Agora, se você puder, pega a Bíblia. Vamos ler Bíblia, comparar a Bíblia, né? As Escrituras, porque a palavra de Deus é poderosa para levantar, restaurar, restituir, alimentar e abençoar de uma forma muito especial, tá certo? Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Quando você procura, se você puder, vá no canal do pastor Maurício Costa, sabe? E se inscreve lá, porque toda mensagem que a gente colocar lá, mensagem orientada, inspirada, vai te alcançar de uma forma muito especial. E aí, além de você poder ouvir e ser abençoado, né? Tem muitas mensagens ali, você pode compartilhar com alguém para abençoar alguém por intermédio da palavra, né? Porque o primeiro milagre é a palavra, né? A primeira condição de milagre é a palavra. A palavra te leva para o âmbito espiritual. E quando a palavra é pregada, o cenário fica propício para milagre. E aí Deus confirma a palavra com milagre. Você acredita? Vai lá, pastor Maurício Costa, e se inscreve no canal do YouTube. Vamos para a Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 1 a seguir. Eu quero falar nesse momento, nessa oportunidade, sobre um cidadão que foi muito grande perante o seu rei, perante o seu exército e perante o seu povo, né? E além de ter conquistado muitas vitórias, muitos livramentos para o povo dele, Deus cooperava, ajudava, mesmo sendo ele um assírio. Então vamos lá, para a palavra de Deus. Naamã é curado da lepra. Versículo 1 do capítulo 5 de 2 Reis. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Olha que palavra poderosa, né? Aqui nós vemos algumas condições de cargos, de posições, né? Primeiro, nós vemos aqui o primeiro mandatário da Síria, né? Que é o rei. E a Bíblia não fala o nome dele. Mas também tem outros dois personagens, quer dizer, tem mais, né? Tem o rei de Israel, tem o profeta Eliseu, mas nós vamos falar aqui sobre alguns personagens principais aqui, que também tem um cargo e uma posição. E qual é? O segundo aqui, né? Nesse contexto aqui que nós vamos falar, que é o leproso. Naamã, ele era general. Ele era chefe do exército do rei da Síria. E aqui o texto já dá aqui um panorama de como era a história dele. Era um homem de respeito, era um homem de autoridade, era um homem de muita honra, de muita moral, né? E ele tinha conquistado muitas vitórias. E aí ele tinha respeito perante o seu senhor, respeito perante a sociedade, respeito perante o exército. Porém, a Bíblia diz que ele era leproso. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui, infelizmente, né, com a honra que ele tinha, respeito que ele tinha, a integridade, as vitórias, esse porém praticamente roubava a cena. E eu vou dizer um negócio aqui muito interessante, que a base dessas vitórias de Naamã, por exemplo, o versículo 1, e Naamã era chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele, o senhor, esse senhor aqui não era o senhor rei dele, não. Esse senhor aqui não é senhor com um S minúsculo, não. O Senhor dera livramento aos sírios. Esse Senhor aqui é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É o grande Deus que fez os céus e a terra.
Porque a Bíblia diz que ele é rei da terra, ele é rei de todos os povos, né? E aí ele abençoa quem quer, levanta quem quer, supre quem quer. E aqui eu percebo uma manifestação poderosa do grande Deus para poder ajudar o Naamã. Porque Deus, quando olha para uma história, ele vê o contexto, ele não vê apenas o momento. E Naamã era da Síria, né? Síria, o povo estranho, povo gentil, que não tinha vínculo com Deus, nem vínculo com o povo de Israel, que era o povo consagrado e o povo de Deus. Mas o Senhor Deus, do seu contexto, estava ajudando o Naamã. O Senhor Deus estava dando livramento ao Naamã. Naamã, quando preparava os seus carros, cavalos e cavaleiros, o Senhor Deus colocava sobre ele uma condição melhor e maior perante os outros exércitos, ou perante os inimigos que ele pelejava ou contendia. E por intermédio disso, Deus lhe dava vitória. E o Senhor Deus constituiu honra sobre esse tal Naamã. Só que mesmo Deus ajudando, cooperando, abençoando, e eu já quero abrir um parênteses, o que faz diferença na nossa vida é a ajuda de Deus, o que faz diferença na nossa vida é o toque de Deus, o que faz diferença na nossa vida é a graça poderosa do Senhor Deus sobre a nossa vida, né? E graça é favor imerecido, porque ninguém consegue explicar a graça de Deus, mas Ele é riquíssimo em graça, e é isso que faz a diferença, e é o que particularmente estava fazendo a diferença do tal Naamã. Só que a obra não estava completa, né? Porque quando Deus tem uma obra, Ele não faz pela metade. Quando Deus tem uma obra, Ele não deixa faltando alguma coisa, ou capenga, porque aqui eu vejo um homem abençoado perante o seu rei, eu vejo um homem que tinha vitória, e você quer deixar uma pessoa feliz? É ele conseguir vitórias, é ele conquistar vitórias, e isso, quer ou não, vai trazer honra. Aqui eu percebo o panorama já nesse primeiro versículo. Ele tinha honra perante o seu rei, o rei da Síria, ele tinha honra perante a nação da Síria, ele tinha honra perante os seus soldados, porque Deus ajudava, e quando Deus ajudava, ele vencia, conquistava vitória. E se tem uma coisa, gente, que traz honra para alguém, é vitória. Se tem alguma coisa que mantém a pessoa, não é? No auge, ou a pessoa cantando os hinos da vitória, é a própria vitória, né? E aí eu vou dizer uma coisa para você, aqui ele tinha vitória, e por intermédio dessa vitória, ele alcançou honra, ele alcançou fama, só que ainda faltava alguma coisa. E eu vou dizer, na vida de muitos, sempre falta alguma coisa. Às vezes a pessoa tem uma família abençoada, mas falta alguma coisa. Às vezes a pessoa é casada, mas falta alguma coisa. Às vezes a pessoa tem um bom emprego, mas falta alguma coisa. Às vezes a pessoa ganha até bem, mas falta alguma coisa. Agora eu vou dizer uma coisa, só pelo fato de você estar assistindo esse programa, né? E aí resolveu esse tempinho para ouvir esse pastor pregar. Deixa eu dizer, Deus tem uma obra com você. Deus tem uma obra com a tua vida. E Deus quer abençoar. E Deus quer se manifestar. E aí, não é que Deus não está se manifestando, porque aqui mesmo antes de Naamã conhecer o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus já estava dando vitória. Deus já estava dando livramento. Mas tinha um porém no meio da sua história. E o que eu conheço de Deus é que Ele não faz nada pela metade, né? O Senhor Deus não entra numa guerra para trabalhar até 50% ou meio termo. Pelo contrário, se eu conheço Jeová, o Todo-Poderoso, Ele até, né, resiste a entrar numa guerra, porque tem que ter fé. Porém, quando ele entra numa guerra, não é para perder e nem para fazer nada pela metade. E aqui nós percebemos que Naamã já tinha conquistado de Deus graça para vencer, para triunfar, para conquistar, mas ainda tinha um porém. E aí Deus precisa resolver esse porém. E aí Deus precisa resolver esse detalhe, porque Naamã tinha lepra. Agora falando um pouquinho da lepra, o porém que ele tinha. Gente, tem porém que na nossa vida é para arrancar alegria mesmo. Tem porém que na nossa vida é para tirar a satisfação. Tem porém que é pior, a gente fala às vezes uma pedrinha no sapato, né? Mas não se compara. Tem porém que é um espinho na carne, aquilo que viveu o apóstolo São Paulo, né? Aí 2 Coríntios capítulo 12 você vai ver um espinho na carne que parecia um demônio que vinha esbufetear ele 3 vezes ao dia, né? Tem problema, tem porém que é igual um espinho na carne, né? Mas glória a Deus. Por quê? Porque Deus que começou a boa obra não vai fazer pela metade. Deus que começou a boa obra não vai deixar capenga. Deus que começou a boa obra não vai deixar informe
ou faltando alguma coisa. E aí o processo começa a acontecer. E o processo começa a tomar forma. E aí o Senhor Deus, olha como é que Deus trabalha. Primeiro de tudo aqui, para o milagre acontecer, Deus usa uma menina. Lembra que eu falei das posições hierárquicas? Eu estou falando do rei da Síria, eu estou falando de Naamã, general, mas quem Deus vai usar em primeiro plano para o milagre acontecer? Uma menina. O povo da Síria trouxe de Israel uma escrava, uma menina. A Bíblia não fala o nome e nem dá a idade. Mas a história de Naamã era tão dolorida. Por quê? Porque às vezes Naamã conquistava a vitória, mas não tinha alegria. Porque a lepra roubava a cena, porque ele era leproso. Porque a lepra, como eu falei ainda há pouco, gente, o leproso, ele não podia abraçar ninguém. O leproso não podia viver com ninguém. O leproso tinha que viver isolado. O leproso, não podia ter uma vida íntima com ninguém. Por quê? Porque a lepra era contagiosa. Esse, sendo general, alcançando vitória, tinha lepra. E aonde quer que ele ia, não podia esconder a lepra. E aí eu vou dizer um negócio para você. Quem que Deus vai usar para ajudar, para complementar, e para resolver a parada? Uma menina. Não sei que idade tinha, quantos anos tinha, mas escrava. Você percebe que Deus, ele anda na contramão de regras. Deus, ele anda na contramão de limites. E aí Deus usa o que não é para confundir aquele que pensa que é. E aí, para Deus fazer o grande milagre, porque Deus já estava trabalhando, Deus usa quem? Uma menina. E aí ela vem como escrava. E ela está sendo escrava na casa de Naamã. Uma serva, trabalhando, não vivendo o que queria, nem na onde queria, porque ela estava peregrina, ela estava escrava, ela estava ali, sem a sua vontade, contra a sua vontade, mas mesmo assim era um canal de Deus, mesmo assim era um instrumento de Deus. E eu já quero dizer, instrumento de Deus é instrumento de Deus onde quer que ele está. Instrumento de Deus é instrumento de Deus no vale, instrumento de Deus é instrumento de Deus na cadeia, instrumento de Deus é instrumento de Deus no hospital, instrumento de Deus é instrumento de Deus na enfermaria, instrumento de Deus é instrumento de Deus no velório, independente, onde quer que está, o instrumento de Deus é um instrumento de Deus. Essa menina aqui, ainda falando um pouquinho dela, tinha tudo para ser borocochô, triste, angustiada, mas não, ela estava na Síria. Ela era escrava, mas o coração dela estava em Israel. O coração dela estava nos milagres de Deus. O coração dela estava nas manifestações do Todo-Poderoso. Por quê? Porque quando ela se depara com Naamã leproso, olha o que ela vai dizer. Versículo de número 3. Disse esta a sua senhora, do capítulo 5 de 2 Reis, versículo 3. Disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Você percebe que ela não fala Deus restauraria da lepra. Ela não fala ele vai orar e Deus vai mandar poder e vai sarar. Ela fala o quê? Que o profeta que está em Samaria restauraria a sua lepra. Por quê, gente? Não é que ela está idolatrando o homem, não. Porque tem muitas pessoas que interpretam muito errado, as pessoas às vezes iam atrás do profeta, requisitar o profeta, se aconselhar com o profeta, fala que está idolatrando, fala besteira, fala até do que não sabe. Mas o profeta consagrado, catalogado, sacramentado por Deus, representa uma unção. E uma coisa é você buscar a unção, outra coisa é você deter essa unção por bondade do Senhor. E aqui eu estou falando de um profeta que tinha unção. A história dele nos resume, que ele conseguiu uma porção dobrada da unção que estava sobre o profeta antes dele, do seu mestre, do seu professor, do profeta que estava antes dele, Elias. E agora ele consegue porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Então ele tinha uma unção especial, ele tinha autoridade, ele tinha condição de profetizar. E aí, a menina aqui não está idolatrando o profeta, não está idolatrando o pastor, vamos citar como exemplo, não está idolatrando aqui o líder de fé de Israel, pelo contrário, o profeta aqui é uma referência da glória de Deus, o profeta aqui representa uma unção. E aí ela fala o quê? Se o meu senhor Naamã tivesse lá em Israel, o profeta restauraria sua lepra. Quando Naamã escuta isso, Naamã rompe, vai no rei, tudo de comum acordo, debaixo de uma bênção do seu rei. Meu senhor, eu fiquei sabendo que lá em Israel tem cura para mim. Eu fiquei sabendo que lá em Israel tem um profeta. Eu fiquei sabendo que lá em Israel tem jeito.
o senhor me libera? Aí o rei assina um decreto, assina uma carta e dá para Naamã. Naamã se prepara, pega os seus carros, seus cavalos, talento de ouro, vestes e vai. E ele vai. Ele anda a cavalo quase uns 500, 600 quilômetros, não sei, né, a quilometragem, mas vai. Porque Israel é ligado com a Síria ali, né? Vai. E ele marcha, ele rompe. Porque a gente, quando entende, gente, que há possibilidade de milagre, há referência de milagre, há uma unção liberada, a gente não pode ficar olhando o vento, não. A gente tem que marchar. E muito me admira a gente que está pertinho da unção, né? Não vai. Gente que está do lado da igreja, às vezes, não vai, rejeita, desclassifica. E eu vou dizer, só quem perde é a pessoa, porque tudo é pela fé. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E agora esse Ciro Naamã dá um show, porque também só ele sabe o que ele está vivendo. E aí eu já quero abrir um parênteses, só você sabe o que você está vivendo. Só você sabe, né, a vergonha, o fracasso, as lutas, as batalhas, e às vezes tem vitória, mas tem porém. Só você sabe o porém que você está vivendo. E aí Naamã, ele marcha, ele rompe. E aí quando ele chega em Israel, ele vai procurar o rei. Mas o mistério não estava na mão do rei. Lembra que eu falei, né, que Deus usa o que não é para confundir o que é? Deus usa aquilo que não tem muita aparência, às vezes, que não está em muito destaque. Naamã foi atrás do rei de Israel. Mas o rei de Israel falou, está procurando complô. Porque o rei de Israel, ele tinha cargo, tinha posição. E quantos por aí, né, tem cargo, tem posição, mas não está curando nada, não está resolvendo nada, né? Sem entrar em detalhe. Mas aí Naamã, ele chega ao rei e o rei fala, é complô. Só que Eliseu fica sabendo. Aí Eliseu manda um mensageiro, manda o sírio até mim. Mandou Geazi vai lá, manda o sírio até mim, né? E saberás que tem profeta em Israel. Olha só que mistério, gente. Por quê? É uma unção liberada. É uma unção que o Senhor Deus já liberou para abençoar. E o Naamã foi. Quando o Naamã chega na casa de Eliseu, que representa a unção, o consagrado de Deus, o instrumento de Deus, doa quem doer, Deus tem os seus instrumentos, doa quem doer, Deus tem os seus consagrados, doa quem doer, doa o cotovelo, ou tenha dor de cotovelo ou não, Deus tem os seus consagrados. Quando Naamã vai até o instrumento, quando Naamã vai até Eliseu, Eliseu nem sai para atender. É simples assim. Eliseu manda o mensageiro, fala para esse Ciro Naamã ir lá no Jordão e dar 7 mergulhos que está resolvido. Quando Geazi chega e fala assim, meu senhor Naamã, o profeta disse para o senhor ir lá e dar 7 mergulhos, pronto, resolveu o problema. Só que daí Naamã, ele questiona, mas eu achei que o profeta ia vir, colocar a mão no leproso, determinar a vitória e o milagre ia acontecer. Mas o profeta não fez isso. Porque geralmente Deus trabalha nas contramãos de regra. É para saber se as pessoas acreditam ou não. Porque a gente está muito limitado, né? À horizontal, às regras da terra, aos costumes humanos. Só que Deus vai na contramão para saber se a pessoa crê. E ali o mistério era profundo. Por quê? Geazi falou, vai dar 7 mergulhos. Naamã foi, mas foi meio murmurando. Porque a fama do Jordão não era boa. A fama do Jordão era de um rio podre, um rio que era um cemitério de animais. Essa era a fama do Jordão. E aí Naamã diz assim, mas lá em Abana, Farpar, não tinha rio melhor, não? Aí o mensageiro dele, olha como é que Deus usa as pessoas, né? Às vezes quem não está em evidência, às vezes quem não tem tanta moral, mas quem está fazendo parte da história. E Deus sempre vai usar quem está fazendo parte da história. E aí Deus usa, né, o secretário do Naamã, né? Sei lá se era um sargento, se era um capitão, não sei. Mas aí o sargento falou assim, ou o capitão, ou o secretário, o que foi que ele disse, meu senhor? Não é para só mergulhar? Aí Naamã falou, foi. Então mergulha. Mergulha. É simples. Gente, aí eu quero abrir um parênteses. Aonde está o mistério aqui? Na água do Jordão? Aonde está o mistério aqui? Porque Jordão não tinha fama. Aonde está o mistério? A água do Jordão era consagrada? Não, gente. Está na obediência. Porque quando a pessoa obedece, é sinônimo de fé. Quando a pessoa obedece, ela está mostrando a sua fé. E aí o secretário ajuda, obedece, é só para mergulhar. E aí Naamã entra no Jordão e dá 7 mergulhos. Simples assim. E depois que ele deu 7 mergulhos, ele saiu o quê? Purificado. Ele saiu o quê? Com a pele
saudável. Ele saiu o quê? Restaurado. Por quê? Porque ele ouviu o profeta, obedeceu o profeta e conquistou vitória. Aí Naamã vem feliz. Aí Eliseu recebe. Você percebe que não tinha problema nenhum Eliseu receber o Naamã? Porque Eliseu recebeu depois do milagre. Porque Deus tem o seu jeito de trabalhar. E Deus trabalha na contramão do que a gente pensa, ou do que você pensa, ou do que a sociedade pensa. A única coisa que Deus quer é saber se você vai crer e obedecer. Crer e obedecer. Porque quando você crê e obedece, o milagre acontece. E é simples assim. Não é o Jordão que era milagroso. É quando ele deu 7 mergulhos lá, ele mostrou que ele ouviu o profeta e obedeceu. E aí é muito importante salientar, todo mundo precisa de profeta. Todo mundo precisa de uma liderança espiritual. Todo mundo precisa de alguém que represente uma unção. Por quê? Porque essa pessoa vai dizer o que a gente tem que fazer. Essa pessoa vai dar umas coordenadas. E eu posso falar? Fica magoado não. Tem coisa que Deus não revela para qualquer um. Tem coisa que Deus não fala para qualquer um. Tem coisa que Deus não mostra para qualquer um. É só para quem tem uma unção. É só para quem é consagrado. É só para quem é um instrumento consagrado de Deus, tá certo? E aí é por isso que você precisa de um profeta, de um pastor, porque ele vai ser usado por Deus para dizer o que você tem que fazer. Você crê nisso? Ó, daqui a pouco, a partir das 7h30 da noite desta quarta-feira, grande quarta da vitória. Você crê? Vem comigo na fé. Pega o seu copo com água agora e vamos orar. Deus, eu apresento esse copo com água agora em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Pai. Transforma num remédio poderoso. Não é a água, é o teu toque, é a tua bênção, é a transformação para a glória do teu nome. Quantos que não estão assistindo aí, ó? Maringá, região, além fronteira, pelas mídias sociais, pela rede da internet, aonde quer que essa pessoa esteja, toca agora, abençoa agora, dá o livramento para que o teu nome seja glorificado. Só o teu nome seja glorificado. É o que eu peço em nome de Jesus. E aquele que crê, beba, crendo e receba a vitória em nome de Jesus. Gente, o horário já foi. Fica com essa palavra. Até daqui a pouco. Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária Catedral do Avivamento, Vila Operária, Maringá. Se você puder, quiser e crer, venha. Deus vai te abençoar de uma forma muito especial. E até lá, se Deus nos permitir.